Então, muito boa tarde a todos. Que Jesus possa ser connosco, permitindo-nos tomar desta oportunidade para podermos expor com clareza e de modo a facilitar a compreensão este tema. E falando em Jesus, é comum nós vermos descrições em que Jesus era acompanhado por pessoas de má vida, criminosos, doentes, enfim, os mais pobres da sociedade. E isso acontecia por um motivo muito claro, muito específico, que era basilar na sua filosofia. Ele entendia que aqueles que mais precisavam de médico eram os que estavam doentes. E sendo ele o psicoterapeuta por excelência, fazia questão de levar o seu remédio espiritual àqueles que mais precisavam. Esta ideia vai servir de premissa para a exploração que nós vamos fazer agora. Isto porque atualmente nós vivemos um momento muito delicado no que toca ao comportamento sexual. A prostituição, o adultério, a pornografia e também a pedofilia têm cidadania entre nós. O assunto é grave. E pela delicadeza do tema, nós achamos por bem trazer a exploração de uma perspectiva que nunca é falada, que é a perspectiva da visão espírita. E por isso, servindo-nos das obras Transição Planetária e Sexo-Obsessão, nós fomos procurar aqueles esclarecimentos que vos vamos trazer hoje. Mas para podermos abordar o tema melhor, primeiro temos que fazer aqui uma arrumação na nossa casa mental. E então, para isso, eu preciso da vossa colaboração. Aqueles que estiverem dispostos a ajudar-nos, excelente, fico muito contente. E o exercício é muito simples. Eu vou-vos apresentar um cenário e vou perguntar quem acha que é a opção A, e quem achar levanta a mão, e depois pergunto quem acha que é a opção B, e quem achar levanta a mão. É muito simples. Quem não quiser participar, tudo bem, pelo menos faça o exercício para si, porque ele é importante para a exposição a seguir. E então vamos começar por apresentar o Mauro. O Mauro é uma criança como outra qualquer e que gostava de passar muito tempo com o seu pai. Então o pai convidava-o para passarem tardes juntos, oferecia-lhe alguns brinquedos, algumas prendas. Só que, em certa tarde, aconteceu algo que mudou o rumo da vida do Mauro. O pai do Mauro abusou dele. E então agora eu pergunto, quem acha que o Mauro é vítima? Okay? E quem acha que o pai do Mauro é vítima? Okay? Temos aqui uma divisão interessante de opiniões. O nosso Mauro cresceu. E crescendo com esse conflito por causa do abuso que ele sofreu do pai, sendo adulto, acabou ele próprio por abusar de algumas crianças. E então agora eu volto a perguntar. Quem acha que o Mauro é vítima? E quem acha que a criança que ele abusou é vítima? Só que há aqui mais uma personagem. Existe um obsessor. E este obsessor, reconhecendo o conflito que o Mauro tinha por ter sido abusado, violentava-o, massacrava-o com as ideias que o levavam depois a agir daquela forma. E por isso então nós perguntamos neste cenário, quem acha que o obsessor é vítima? Quem acha que o Mauro, afinal, é vítima? Quem acha que a criança abusada é vítima? Então nós agora vamos olhar um outro cenário. E temos aqui uma senhora de nome Madame X, que é dona de um bordel onde havia a maior variedade de serviços na área sexual. A Madame X, inclusive, tinha lá a trabalhar forçosamente algumas crianças. E foi assim que, tirando Jean-Michel ao seu pai, ela queria pô-lo a trabalhar no seu bordel. Naturalmente que o pai do Jean-Michel foi lá tentar reaver o filho, que lhe tinha sido tirado, naturalmente, mas não conseguiu passar a segurança. Mas a Madame X achou que seria razoável se oferecesse uma vasta quantia em dinheiro para ficar com a criança.
Claro está que o pai do Jean-Michel recusou. E por isso foi forçado a afastar-se do bordel. E a Madame X ficou com a criança. Não muito tempo depois, um grupo de homens dirigiu-se ao bordel, eram clientes e queriam uma criança para poderem fazer as suas experiências sexuais. Como eram dotados de uma grande quantia, facilmente conseguiram que ela lhes cedesse o Jean-Michel. E então agora eu pergunto, nesta situação, quem acha que os homens são vítimas? Quem acha que o Jean-Michel é vítima? E quem acha que a Madame X é vítima? Então, nós apresentamos estes cenários e agora vamos esclarecer um bocadinho melhor os papéis de cada um. É que, na realidade, a Madame X, algum tempo depois, reencarna como o Mauro. O pai do Jean-Michel reencarna na mesma altura como o pai do Mauro, abusando-o. E o pequeno Jean-Michel permanece no plano espiritual, sendo ele o obsessor que fazia com que Mauro tivesse o comportamento da pedofilia. E agora, não vou pedir para levantar as mãos, vou pedir que cada um reflita para si, mas, afinal de contas, quem é vítima e quem é que é algoz? Pronto, agora para não responder. Porque, em algum momento ou outro, todos foram vítimas uns dos outros. Então, o que é que isto nos diz? Isto diz-nos que a problemática da pedofilia tem um enredo muito mais complexo do que aquele que nós muitas vezes podemos imaginar, do que aquele como ele muitas vezes é retratado de uma forma que chega a ser até algo desrespeitosa, porque o propósito é vender, é gerar a troca de opiniões, é gerar uma resposta dos ouvintes, dos consumidores daquela informação e não propriamente retratar um assunto tão sério. Então nós agora podemos ver que o assunto da pedofilia, de facto, tem uma complexidade que nós poderíamos não a conhecer. E estabelecendo agora este ponto, então nós estamos prontos para pegar na temática. E para isso, temos que olhar para o contexto atual. E o contexto atual que nós vivemos é-nos esclarecido por Ivone Costa, no livro Transição Planetária, dizendo-nos que, no processo que a Terra atravessa de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, a violência, a sensualidade, a corrupção vão atingir níveis jamais imaginados. E isso vai acontecer porque nós estamos em processos de reencarnação em massa de indivíduos altamente endividados, altamente necessitados, com o propósito de lhes dar uma oportunidade reencarnatória na Terra para eles poderem definir o próprio rumo. E, naturalmente, que em consequência dessas reencarnações em massa, nós temos a comunhão de indivíduos que se identificam com estes mesmos valores da violência, da sensualidade, da corrupção. E então vivemos um pouco a consequência disso. Mas o facto de nós estarmos a viver isto não quer dizer que nós, como sociedade, estamos a degenerar. Não quer dizer que as coisas estão a andar para trás. Isso não. Isso tem um propósito maior. Porque esse convívio, essas vivências tão aceleradas, tão desenquadradas, vão fazer com que esse consumo dos vícios, dos desvarios sexuais, exaustem, cansem, choquem. E os próprios indivíduos, reconhecendo que não alcançam nunca a felicidade que eles desejam e que não a encontram de forma satisfatória e real nesses comportamentos, vão pedir paz. Eles próprios vão querer o retorno à ética, à moral e ao equilíbrio. E isto acontece na área da sexualidade. Manuel Filomeno de Miranda diz-nos que eminentes estudiosos da área da sexologia estão a reencarnar com um propósito muito nobre. O propósito de vir desmistificar as funções sexuais. Porque a nossa herança trazida dos tempos medievais é uma herança maioritariamente opressora, onde foi construída uma narrativa sobre a sexualidade muito fantasiosa, tornando-a vista
como um pecado e não como uma expressão da vida biológica, psicológica e espiritual. Esquecendo por completo que ela existe com tanta legitimidade como as outras dimensões da vida e que é profundamente importante não só para a contribuição com a espiritualidade, para providenciar mais oportunidades reencarnatórias, como também são momentos de partilha íntima, são momentos em que não só através da prática do sexo, as forças sexuais podem ser mobilizadas, porque nós sabemos que tudo o que contribui para a arte, para a criação, requer a mobilização de vários recursos. Aquilo que aconteceu foi que esta opressão em torno da sexualidade gerou nos indivíduos, naturalmente, a uma larga escala, um conjunto de conflitos emocionais, psicológicos e intelectuais. E que agora o esclarecimento da função sexual pela educação, pela literacia, tem como propósito fazer essa libertação. Contudo, por norma há sempre um senão, isto depende do bom senso de cada um. E aquilo que aconteceu foi que, na medida em que houve a libertação sexual, houve também, em grande parte, o exagero das licenças morais, trazendo consigo transtornos e desarmonias profundas. Porque se nós, de um lado, vínhamos da opressão que gerou tantos conflitos, tantos problemas, agora o exagero gera igualmente esses problemas. E gera porque o indivíduo foca o sexo no gozo. Usa-o para dar manifestação descontrolada à libido que asfixia estas forças tão potentes, tão importantes. E agride-se, limitando o seu próprio crescimento emocional, psíquico, moral e intelectual. Isto acontece porquê? Catarina já nos falou. É o nosso processo de passar de lagartinha à borboleta, porque Manuel Filomeno de Miranda diz-nos: todos procedemos do mundo de sombras e que agora estamos lentamente a alcançar a razão, a fim de que, através disso, nós possamos atingir aquela angelitude lá distal, ainda muito longe, mas que é nossa, que já é nossa, nós só lá temos que chegar. E então, na medida em que nós adquirimos a razão, ela educa a emoção que agora ainda se expressa de uma forma um pouco bruta, primitiva, quase como um instinto, mas que, conseguindo amadurecer a emoção depois ela própria também há de moldar a razão. E o indivíduo há de se tornar integral, preparado para essa angelitude. Qual é a maior barreira que nós encontramos? Anacleto, que é o guia espiritual que estava a acompanhar a situação do Mauro, ele explica-nos que o nosso grande problema deriva da nossa busca pelo prazer imediato e que é tão facilmente atingível pelo sexo. Se nós formos a ver o sexo, os jogos, o dinheiro, a corrupção, as drogas, o álcool, tudo isso gera um prazer imediato muito grande. Nós estamos neurofisiologicamente condicionados a ficar viciados nesses mecanismos. E então o indivíduo que não tem as resistências morais para se educar sofre com muita facilidade de um vislumbre do qual não se consegue libertar, do prazer imediato gerado pelo sexo. E com isso, ele não tem a oportunidade de tornar essa uma expressão emocional, uma expressão íntima, decorrente de uma sintonia emocional do casal. E esquece-se então que tem responsabilidades para consigo, para com o seu parceiro. Esquece que tem responsabilidade pelo próprio ato sexual e pela sua conduta perante a vida. Tudo aquilo que para ele interessa é o prazer que ele consegue obter. E se nós repararmos, hoje em dia com o desenvolvimento tecnológico, temos crianças, jovens adolescentes, 10, 11, 12, 13 anos, que através da internet, com acesso a conteúdos pornográficos, conseguem ver homens, mulheres, mais atos sexuais do que qualquer rei na história. Qualquer rei na história. Nunca antes uma criança, ou melhor, alguém, mas sobretudo crianças, tiveram acesso a tanto conteúdo sexual. Ninguém está preparado, mas sobretudo aquela mente ainda tão imatura. Então esta problemática é real. Nós temos que fazer frente a isso. O Dr. Bezerra de Menezes explica-nos que as extravagâncias do sexo, os desvarios no comportamento sexual, geram conflitos muito graves
que não podem ser resolvidos rapidamente e que endividam profundamente o indivíduo. Então isto permite-nos perceber que, quando Mauro reencarna, depois do seu passado como Madame X, ele traz toda esta trama de conflito individual porque ele providenciava acesso às mais variadas expressões do sexo. Mas este não era o único problema dele. Porque, a par com isto, com o conflito pessoal, ele vivia ainda um grave drama obsessivo, que nós não podemos esquecer que está presente nestas situações. Isto porque, quer sejam as vítimas dessa encarnação, como Madame X, daqueles atos sexuais que ela vendia e permitia, quer seja os clientes que consumiam os comparsas de outras alturas, todos eles, estando ainda no plano espiritual, muito associados a regiões do plano espiritual onde o sexo era explorado de tantas formas quantas a imaginação conseguia contemplar, eles procuravam-no agora. Procuravam-no para o obsidiarem, para continuarem essa exploração desenfreada da sexualidade. E por isso era natural que ele sofresse com essa comunhão. Anacleto explica-nos que isso que ele vivia não é nada mais, nada menos do que uma resposta da vida aos atos que ele fez antes. Durante o dia, eles dizem-nos que, os guias espirituais dizem-nos que Mauro era telecomandado. Durante a noite, muitas vezes onde ele era violentado, chicoteado pelos seus obsessores até cair no sono, através do desdobramento do corpo, ele era levado a essas regiões espirituais onde via paradas, onde via as mais variadas exibições do sexo. Tudo isto para firmar essa relação mental, para que ele continuasse a habitar dentro dessa psicosfera e para que lá fossem semeadas as ideias que depois permitiriam o comportamento obsessivo muito mais fácil. O Mauro não estava alheio a estes problemas. Mas como é comum no perfil deste tipo de indivíduos, eles procuram enquadrar-se na sociedade através de posições respeitáveis que possam dissimular o conflito interior que eles têm. E então foi por isso que Mauro escolheu ser padre. Essencialmente para que, fechado no mosteiro, ele não pudesse ter nenhum estímulo a essas ideias. Só que o que aconteceu foi que, como ele, outros tantos estavam na mesma situação. Então, ao invés de fugir, ele entrou numa rede em que todos, vivendo nesse panorama mental, permitiam que os mesmos obsessores e que eles uns aos outros se influenciassem e que perpetuassem esses tipos de comportamentos. Ao mesmo tempo, ele trabalhava numa escola, porque outra das características do perfil destes indivíduos é que, além do cargo que dissimula, eles procuram estar em proximidade com as futuras vítimas. Então, esse trabalho dava-lhe essas duas condições. E é precisamente na escola que nós vemos um ponto muito marcante na história do Mauro, em concreto, quando uma criança se aproxima para o cumprimentar, beijando-lhe a mão, como era costume da época. E assim que a pequena criança de 8 anos se aproximou, lhe pegou na mão e o beijou, a sua mente transportou de imediato para os tempos em criança, em que ele era abusado pelo pai. E essas ideias tomaram-lhe conta da consciência. Não lhes conseguia fugir. E enquanto a criança o cumprimentava, a meio desse conflito, ele começa a transpirar. Começa a sentir uma desritmia. Fisiologicamente descontrola-se numa expressão psicossomática do conflito que ele estava a viver. Permitindo-nos ter uma pequena ideia do conflito que de facto ele vivia, do tormento que ele vivia. E sabemos nós que nos momentos de maior lucidez, para aqueles que leram o livro, para quem não lê, fica aqui o convite, nos momentos de maior lucidez, Mauro percebia-se. Tinha vergonha, sentia-se enojado com o próprio comportamento. E muitas vezes ele procurava a prece. Só que, por um lado, a psicosfera em que ele estava habituado a vibrar, desarticulava-lhe o pensamento. Ele queria juntar ideias, ele queria pedir auxílio à espiritualidade superior, mas não conseguia juntar os pensamentos para tal. Apesar da espiritualidade estar lá para o assistir. Por outro lado, os seus obsessores faziam questão de limitar qualquer possibilidade de expressão. Porque,
além de continuamente o assediarem, eles procuravam dar-lhe uma total sensação de impotência, para que ele, não percebendo que tenha controle sobre a própria vida, ficando com a impressão de que aqueles impulsos o controlam, ele continue a ser inoperante na sua mudança, permitindo-lhes assim atuar com maior facilidade. E então, no momento em particular em que Mao está profundamente sofrido, ele procura orar sinceramente. E eis que Jean-Michel chega-se perto dele. Jean-Michel, que era descrito como com aspecto de verme, em consequência da desarticulação mental a que ele tinha dado asos, apresenta-se perto dele com um chicote e começa a chicoteá-lo enquanto ele tenta fazer uma prece e diz-lhe: por que buscas Deus, miserável? Em nome de quem te escondes para dar prosseguimento aos teus anseios degenerados? Orar. Como se a prece te pudesse ajudar nesta conjuntura. E então nós vemos que ele não só o confrontava com o próprio conflito, como lhe dava uma total sensação de impotência. Divaldo narra-nos que a certa altura, numa das suas conferências pelo Brasil, um senhor pediu para falar com ele depois de uma das suas palestras. E sentando-se frente a frente, ele diz-lhe: eu sou o Padre Mauro. E então ele conta-lhe que, ao longo daqueles 30 anos, ele tinha aceito a proposta da espiritualidade, que está lá descrita no livro, com toda a tomada de decisão, toda a reflexão, e que nós aqui naturalmente não podemos expor por causa do tempo, mas ele diz-lhe que aceitou a proposta, fez a reabilitação, abriu uma instituição para crianças, para receber crianças órfãs, crianças necessitadas, e que agora, apesar de sentir uma profunda vergonha pelo comportamento, apesar de se sentir profundamente triste por aquilo que fez, ele conseguia viver uma relação de fraternidade com aquelas crianças. Conseguia dedicar-se verdadeiramente a elas e nunca mais tinha tido a tentação da pedofilia. Para além disso, ele tinha feito questão de se manter solteiro para que não houvesse qualquer contacto com a sexualidade, que ele entendia ser um fator de desequilíbrio muito grande. E então mostra-nos que, neste caso em particular, a decisão foi enviar o Mauro para uma clínica de reabilitação, não deixar a situação escalar e dar-lhe a oportunidade de se reabilitar aceitando essa tarefa. Outros casos terão outras decisões, mas nós podemos perceber que quer o início, quer o fim destas situações não são nada fáceis. São profundamente complexas e requerem de nós uma atitude diferente daquela que nós vemos na maioria. E por isso, nós podemos perceber que existem pessoas cuja profissão é julgar este tipo de casos, é lidar com este tipo de coisas. Para a maioria de nós, isso não é a nossa profissão, não é a nossa obrigação. Então, qual é o uso do julgamento, da partilha de opinião, muitas vezes dos impropérios que nós falamos em torno destas temáticas? Nenhuma, porque nada disso vai produzir algum tipo de efeito. Vai perturbar-nos a nós, o outro e aos interveniários. Mas isto porque nós nos esquecemos que, como espíritas, nós temos que refletir no assunto. Como cidadãos, nós temos de estar atentos e refletir no assunto, sem dúvida. Mas como espíritas, ainda mais, porque para aqueles que são médiuns, para aqueles que são doutrinadores, para os evangelizadores, para quem faz o atendimento fraterno. E se um dia na casa espírita nós estivermos confrontados com uma passada vítima, estivermos a falar com alguém que passou por este processo de reabilitação, estivermos a falar com alguém que conhece uma situação deste tipo, se por outras palavras formos chamados a administrar o remédio espiritual, como é que nós vamos pensar no assunto? E então, para isso, procuramos as diretrizes da doutrina espírita. E relembramos que, acima de tudo, Deus não quer a morte do pecador, mas sim do pecado, e que o pecador se converta e viva. Porque o Mestre Jesus disse-nos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E então, se nos assuntos mais banais estas frases fazem sentido e são diretrizes para nós, porque é que não haviam de ser nas mais delicadas?
Então isto relembra-nos que a necessidade talvez será outra. A necessidade talvez será a de procurar compreender a situação, uma vez que é aí que nós podemos ser úteis. E por isso é que Anacleto nos esclarece que, quando o conhecimento espírita, quando a realidade da obsessão for um conhecimento comum, vai ser muito mais fácil de identificar os sintomas, os primeiros sintomas destas perturbações, logo no período infanto-juvenil, permitindo-nos traçar logo uma ordem de intervenção, uma modificação de comportamento para evitar que isto depois se manifeste. Através de que ferramentas? Daquelas que nós já temos. A terapia bioenergética, o estudo, a evangelização, a água fluidificada, a psicoterapia do trabalho na bondade, na caridade. Certos de que isso será fundamental para libertar o indivíduo, porque, por um lado, facilita-lhe desvincular-se das ideias do passado, de todos aqueles conflitos e dos obsessores que procuram nele as fragilidades. E, por outro lado, permite ao indivíduo doar-se, expiar pela doação e não obrigatoriamente, só exclusivamente, afundando-se no próprio conflito. O que por si só vai pedir depois uma outra oportunidade de expiação. Para além disso, como a doutrina espírita faz sempre, não é? O indivíduo é responsabilizado. E então ele sabe que tem que se autovigiar. Isso é algo ao que ele não pode fugir. Ele tem que se autovigiar, porque só se conhecendo é que ele pode identificar aquelas características que estão ali a aflorar, aquelas características subtis. E isto é transversal a todos nós. Todos nós temos conflitos, todos nós temos tentações, então é a mesma situação. Autovigiar-se para se conhecer, para saber aquilo que ele precisa de trabalhar e não para ser apanhado de repente no momento de desatenção. Para que aquela bagagem não se mostre, agravando-lhe assim os conflitos. E por fim, Manuel Filomeno de Miranda gentilmente nos relembra que o amor é o mais vigoroso instrumento para as metas que parecem impossíveis de serem conquistadas. Porque nós muitas vezes, com coisas tão pequenas, ficamos tão perturbados. Fará qualquer uma das faces desta história. Mas os caminhos para a redenção apresentam-se em multiplicidade. Nós sabemos que o caminho com Jesus é o caminho certo e que, trilhando por ele, é certo que vamos vencer. Por isso é que Anacleto, muito alinhado com a linha de pensamento de Joana, diz-nos que quando nós nos virmos no momento do erro, o que é que vamos fazer? Martirizar nunca. Não adianta. Dispormos-nos a resolver a situação, dispormos-nos a avançar depois da queda, recuperando esse tempo para nós, em prol de nós e em prol daqueles a quem prejudicamos. É a única forma, a moeda de troca para todo o momento é sempre o amor e a caridade. Então, porque este tema é tão grave, porque ele está tão aceso na nossa sociedade, nós achamos por bem trazer a visão espírita, que muitas vezes, ou quase sempre, não entra neste tipo de discussões, relembrando que, de forma alguma, nos compete fazer o papel daquele que culpa ou desculpa, mas relembrando-nos que a doutrina espírita, em todas as situações, nos pede para ouvir, refletir e auxiliar. Todos nós sabemos das nossas dificuldades, mas nós não sabemos as dificuldades que o outro tem. No entanto, a doutrina espírita é clara. O espiritismo é a força libertadora que nos diz que, em qualquer circunstância, em qualquer momento, independentemente de qualquer erro ou de qualquer circunstância, nós podemos ser úteis. Nós podemos servir. Nós podemos traçar um futuro diferente da realidade angustiante em que vivemos. E para isso, ele relembra-nos daquelas palavras do Mestre, quando ele disse: aquele que estiver sem pecar, que atire a primeira pedra. E como ninguém atirou, ele mais tarde diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, se esta frase servia para Jesus, por que é que não há de servir para nós? Agradecemos a todos a atenção e que Jesus possa continuar nos nossos corações.